Olá, estamos oficialmente gravando ao vivo para o nosso momento de prática, de reflexão, a nossa Masterclass Vivendo no Estado de Graça. E esse é um conceito profundo que eu pretendo hoje verdadeiramente pincelar alguns conceitos e trazer acima de tudo para uma experiência prática, para que vocês possam sentir esses conceitos que nós vamos trazer na teoria agora. Então, naturalmente, eu quero que vocês percebam o que é esse estado de graça, mas depois possam senti-lo, porque verdadeiramente é algo que só pode ser sentido. Ele não pode ser teorizado. Ele pode ser até romantizado. Ele pode ser até objeto de literaturas e mais literaturas. Existem livros e mais livros inteiros apenas sobre o estado de graça, o estado de aceitação máxima. No entanto, a melhor forma de entendê-lo é vivendo, é sentindo, é percebendo, é tocando, mesmo que por fugazes momentos, mesmo que por micronésimos de espaço. Sentir e perceber na pele vale mais do que a leitura de tomos e mais tomos sobre esse tema. E antes de começarmos, eu gostaria de ser bem direto, tirar aqui o elefante da sala. Nós estamos abrindo a 5ª turma do Retiro Progressivo Online de 10 semanas, o Tornando-se Sobre-Humano. E ele é inspirado, é claro, no trabalho fascinante do Dr. Joe Dispenza, para aqueles que conhecem aí esse trabalho dele com a meditação. Meu objetivo hoje é gerar um impacto real e ajudar cada um de vocês a ter insights transformadores a respeito da virtude da aceitação e também do viver através de um estado de graça, mesmo que tocando ele na nossa meditação de hoje, por fugazes momentos, você já vai ter algo com o que comparar, você já vai ter algo com o que compreender aquilo que realmente é muito difícil de definir. Eu estou aqui completamente comprometido em guiar vocês nesse processo, conscientizando vocês primeiro e depois guiando vocês por uma meditação no final. Quem tem fones de ouvido, é interessante que esteja com os fones de ouvido para tirar o máximo proveito da experiência, mas quem não tem, está tudo bem também, dá para participar. Ao final, só ao final, que eu vou fazer um convite especial para quem sentir um chamado mais profundo e desejar continuar essa jornada de expansão da consciência, de autocura, de acessar diariamente esse estado de graça. E essa oportunidade de seguir na jornada de 10 semanas será exclusiva para os participantes da Masterclass e direcionada só para aqueles que se sentirem prontos para dar o próximo passo. Então, eu quero começar essa Masterclass com uma pergunta direta e provocativa. O que você mais teme aceitar em sua vida neste exato momento? O que é aquilo que você está evitando encarar, aceitar e reconhecer? O que você mais teme aceitar no seu momento de vida agora? Talvez seja uma perda recente, um erro do passado, um relacionamento difícil, o fim de um relacionamento, ou até mesmo um sonho que não se concretizou. Seja o que for, eu te convido agora a não desviar o olhar dessas coisas, mas a encarar de frente isso. Mesmo que você tenha medo de encarar, mesmo que você esteja resistindo, vivendo na negação, evitando olhar para isso que você está tendo dificuldade de aceitar. O caminho primário é olhar para essas coisas que estamos fugindo, porque quando fugimos delas, estamos fugindo de nós mesmos. Porque é justamente aqui, no meio do caos, que a aceitação se torna não apenas uma escolha, mas um caminho de cura, um caminho de liberação, de libertação. E eu sei como é estar preso em um mar de frustrações e sentir que tudo está fora de controle. Quem aqui nunca passou por uma situação ou mais situações onde se sentiu
desprovido de controle, sem controle sobre a situação. E quando a gente perde o controle, é, no mínimo, desesperador, é angustiante. E eu já estive neste lugar. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque se não fosse essa noite escura da alma que eu vivi lá atrás, que foi o meu despertar pela dor, eu não estaria aqui hoje transmitindo uma mensagem de paz, de plenitude, de amor, de aceitação e, acima de tudo, na minha pequenez, tentando proporcionar sensorialmente, através das minhas humildes meditações, essas experiências de primeira mão, para que vocês possam sentir em vossos corpos, para que vocês possam ter com o que comparar aquilo que está sendo falado na teoria, ter algo com que tocar, algo mais tangível. E eu estou aqui hoje porque eu passei por um caminho árduo. E eu quero mostrar para aqueles que porventura possam estar passando por qualquer dificuldade que existe um caminho para transformar a dor em amor, a fraqueza em poder, o medo em paz, a dificuldade em oportunidade e o desespero em aceitação e, consequentemente, estado de graça. E para isso, realmente, o caminho inicia com a aceitação. Porque, como eu descobri na minha própria pele, aceitar não é se render ou se entregar à derrota, é se libertar do que já não podemos mais mudar. E hoje eu quero proporcionar isso, para além do entendimento intelectual. Eu quero proporcionar a sensação da aceitação na medida da, poderia dizer, na medida do possível e na medida da aceitação e abertura de vocês para viverem essa experiência. Porque eu quero que vocês possam ter isso como uma âncora, a aceitação como uma âncora, um ponto de ancoragem, aonde se apegar para resgatar a esperança, mesmo no meio da tempestade, para aprender que é possível transformar o estado interior e se conectar com algo mais profundo que transcende o eu, o acesso ao divino em primeira mão, sem intermediários. A minha voz, a música, a guiança que eu uso nessas experiências são só veículos, são só canais, são só instrumentos. Eu seria o intermediário da experiência se eu falasse para você, olha, então, certa vez estava eu meditando, me conectei com o divino, senti um estado de graça tão profundo na minha alma que todos os meus problemas simplesmente pararam de fazer sentido. Perceba, aqui eu estou narrando a minha experiência. Logo, vocês, ao ouvirem isso, estarão obtendo esse conhecimento de segunda mão, através de um intermediário. Agora, quando através da meditação, quando através da experiência eu vou guiando vocês e vocês vão acessando esses estados de ser mais elevado, daí eu só sou um instrumento, nada mais uma ferramenta. Eu não estou intermediando nada, eu estou facilitando e você está obtendo a experiência de primeira mão. E para muitos de nós, a luta espiritual começa com o desejo de controlar tudo ao nosso redor. A vida nos lança desafios inesperados. A nossa primeira reação é tentar ajustar, modificar, lutar, resistir. Mas quanto mais resistimos, mais prolongamos o sofrimento, pois aquilo que você resiste persiste. Por exemplo, eu tive uma cliente de terapia que se viu diante de uma grande traição em um relacionamento de mais de 20 anos. A sua reação inicial foi de completa negação, raiva e muito desejo de se vingar.
de vingança. Ela procurou a minha ajuda. E foi somente quando ela atingiu a consciência de que precisava aceitar a traição não como algo certo, mas como uma realidade imutável que já tinha acontecido. Não havia nada que se pudesse fazer a respeito disso. Foi aí que ela conseguiu começar o verdadeiro processo de cura. Em uma de nossas sessões, um pouco mais aliviada e no caminho da liberação definitiva da dor da traição, ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse mais ou menos assim: hoje, na nossa sessão, enquanto eu estava respirando, me veio o insight de que, ao aceitar a traição, eu não aceitei a injustiça, mas aceitei a verdade do que aconteceu. E isso me libertou para seguir em frente, mais livre dessa dor. Aceitar o que não podemos mudar não significa aprovar ou justificar o que aconteceu. Significa simplesmente permitir que a vida siga o seu curso natural, sem ficar aprisionando a sua energia no que já passou. Porque toda vez que você olha e sente a emoção daquilo que fizeram contra você e você quer lutar contra aquilo, quer modificar aquilo, quer se vingar, você está resistindo. E aquilo que você resiste continua doendo, continua persistindo. E é exatamente assim que o sofrimento humano acontece. A dor é inevitável. O problema mesmo é o sofrimento, que é o apego pela dor. E quando nós olhamos para as coisas que nos machucaram, nos enfurecemos, nos entristecemos, nos amarguramos, ficamos rancorosos, usamos isso como uma muleta para mudar o nosso estado emocional, para justificar a nossa raiva, para justificar a nossa fraqueza de superar isso e para nos lançar ainda mais num vitimismo. Percebe? Você está resgatando toda hora aquela dor. Você está voltando atrás, olhando para ela e usando ela como uma muleta para continuar se sentindo miserável. Por isso que os budistas falavam, aquilo que você resiste, persiste. Lembre-se, aceitar não é se render ou se entregar à derrota. É se libertar do que já não pode mais ser mudado. E nesse momento eu quero que vocês que estão aqui reflitam. Qual é a situação que você vem mais resistindo em aceitar? Qual é a situação que você está resistindo a aceitar? Talvez uma condição de saúde, talvez uma condição financeira, talvez uma condição qualquer, um relacionamento que não está dando certo, ou uma amizade que acabou, uma briga que aconteceu no seio familiar. O que você mais resiste em aceitar? E vamos além. O que aconteceria se você simplesmente parasse de lutar contra isso? Mesmo que por alguns instantes, como hoje na nossa meditação, mesmo que por frações de segundo, você parasse de lutar contra a sua condição. Aquela melancolia que te acompanha todo dia, ou aquela agitação, aquela ansiedade, aquela vontade de controlar tudo e todos, ou aquele rancor, aquela raiva, aquela angústia. O que aconteceria se você, mesmo que por algumas frações de segundo, você parasse de lutar contra isso? Como isso te faria sentir? A meditação é definitivamente a prática mais poderosa para cultivar a aceitação. Quando meditamos, aprendemos a observar nossos pensamentos e emoções sem nos apegarmos a eles. Ao invés de resistir à dor ou ao desconforto, permitimos que eles surjam, sejam sentidos e finalmente se dissolvam. As emoções, elas são processadas exatamente dessa maneira.
Quando você luta contra as emoções, quando você resiste, tenta não sentir, estou com raiva, não quero sentir, estou com medo, não quero sentir, estou rancoroso, não quero sentir. Quanto mais você luta contra aquilo, mais ela continua te assombrando. No momento que você senta com ela e deixa ela vir, de repente ela se dissolve. Eu vou compartilhar um exemplo pessoal. Quando eu estava no auge da minha noite escura da alma, eu usei uma meditação guiada focada na aceitação como meu ponto de partida. Estava vivendo um momento muito complicado, um divórcio, uma situação difícil, e cada vez que surgia aquela dor da decepção, da frustração, do abandono, da rejeição, eu olhava para isso que me lacerava por dentro e eu repetia para mim mesmo: eu aceito você, eu aceito o que é. E no início parecia um ato de derrota, mas aos poucos eu comecei a perceber que eu estava apenas permitindo que o que já existia fosse sentido. E conforme eu parava de lutar contra aquilo, eu sentia e aquilo ia embora com a mesma velocidade que eu me permitia sentir. E é exatamente aí que a graça entra. Quando deixamos de lutar contra a dor, ela perde o poder sobre nós. Então, repito mais uma vez, para que essa verdade entre no recôndito mais profundo da sua alma. Aceitar não é se render ou se entregar à derrota, é se libertar do que já não pode mais ser mudado. Aceitar uma condição de saúde, aceitar uma doença, é viver o processo de cura dela, o processo de tratamento dessa doença, reduzindo o nível de sofrimento e angústia emocional. Então, durante a meditação que iremos fazer essa noite, eu quero que você mergulhe na experiência como um símbolo de aceitação, dando um sim para a vida e se libertando daquilo que não te serve mais. Nós vamos praticar isso juntos no finalzinho dessa masterclass. Porque o estado de graça é muito mais do que uma sensação de paz. É uma conexão profunda com a presença divina dentro de nós, que só pode ser alcançado quando silenciamos o ego. O ego, em sua essência, é a voz interna que nos mantém presos ao passado ou ansiosos pelo futuro. É a voz que diz dia após dia, eu deveria ter feito diferente, ou isso não deveria estar acontecendo comigo. Ou quando a gente está ali quase conectando com o divino, a gente fala, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Será que isso é real? Será que isso está acontecendo? Será que é a minha imaginação? Tudo isso é o ego falando. Eu vou dar um exemplo de um homem que me procurou depois de um dos meus workshops de meditação. Ele havia perdido o emprego de seus sonhos e não conseguia aceitar a realidade de estar desempregado após anos de dedicação. Ele estava preso em pensamentos incessantes de injustiça e fracasso. Então, durante uma meditação focada na aceitação, ele teve um momento de clareza. Ao parar de resistir ao que já era um fato, um fato consumado, afinal ele já estava desempregado, ele começou a sentir uma profunda paz interior. E ele me disse depois, foi como se o barulho dentro da minha cabeça parasse e eu pudesse ouvir pela primeira vez a minha voz interior, que me indicava o caminho que eu tinha que seguir para superar aquele desemprego. Deu clareza para ele para agir, porque ele estava tão preso no drama, no vitimismo, no meu Deus, perdi o meu emprego, que ele não percebia o legado, a história, o currículo que ele tinha. Ele não percebia os contatos que ele ainda tinha no mercado para conseguir se recolocar, porque o barulho interior dentro da cabeça dele era tão ensurdecedor que ele não conseguia ver essas coisas. E é isso que eu quero para vocês. Silenciar o ruído incessante do ego e se abrir para a presença inabalável que existe dentro de você.
porque é nessa presença que você experimentará a verdadeira graça. E lembre-se, aceitar não é se render ou se entregar à derrota, é se libertar do que já não pode mais ser mudado. A meditação em forma de prece e oração é uma das ferramentas mais subestimadas para acessar o estado de graça. E eu não me refiro a uma súplica desesperada ou uma oração ensaiada, decorada e repetida mecanicamente, mas uma prece sincera, que é mais como uma conversa íntima com o divino do que um pedido por ajuda. Imagine uma oração onde você diz: eu aceito o que é, confio no que está por vir e me abro para o milagre do agora. Eu vou compartilhar outra história. Uma aluna que estava lidando com uma separação recente e ela se sentia profundamente sozinha. Ela começou a usar uma meditação minha, que era mais como uma prece. Eu tenho algumas meditações nesse formato, tipo uma prece, uma oração. E ela meditou nessa meditação, nessa prece, né, por dias, como uma forma de aceitação. Ela parou de pedir pelo retorno do parceiro e começou a orar por clareza e paz. Ao invés de pedir para a dor ir embora, ela começou a pedir para ser capaz de aceitá-la. E ela disse uma coisa mais ou menos para mim assim, que estranhamente foi quando ela começou a sentir uma leveza, como se a graça estivesse tomando conta dela e trazendo alívio para aquela dor da rejeição, do abandono que ela tinha sofrido. E de verdade, isso é possível. Eu desejo que a sua oração, a sua prece, a sua meditação se torne a partir de hoje uma abertura para receber a graça, uma aceitação tão profunda que vá além do entendimento mental e intelectual, vá além da repetição de preces mecânicas que já não fazem mais sentido na nossa cabeça, para uma conversa sincera com o divino, do jeito que você sabe falar, do jeito que você sabe conversar, da maneira que você sentir de desabafar, como se Deus fosse o seu terapeuta, estivesse ali te ouvindo. Quantas vezes, na minha infância, as minhas preces mais sinceras, que eu me lembro como se fosse ontem, eu não tinha recursos e condições para ir para terapeuta, para nada do tipo. E quando as situações aconteciam na minha família, de humilhação, de perseguição, de briga, de conflito, o meu local seguro era a oração. Eu sentava, ou eu ia para o canto no meu quarto, deitava, e eu começava a chorar conversando com Deus, como num desabafo. E, de verdade, eu sentia que estava sendo ouvido. Eu tinha uma certeza que eu estava sendo ouvido. E aquilo tornou o meu fardo mais leve. Então, transformar obstáculos em portais para o despertar é saber unir meditação com a prece e a oração. É ter pequenos rituais no seu dia a dia. Porque tudo isso requer uma mudança de perspectiva que não é fácil no nível cognitivo. Ah, não, teoricamente, então, eu tenho que aceitar. Ela não é fácil de ser atingida quando você não entra na experiência do estado de presença inabalável, a conexão com o momento presente. Fica uma coisa só, como uma masturbação mental. Você fala, eu tenho que aceitar, e o teu ego fala, não, está doendo, olha para isso, está sofrendo, continua sofrendo. Aí você fala, não, está tudo bem, e a outra parte do teu ego está falando, não, mas te machucaram, vai lá se vingar. Fica uma masturbação mental sem fim. Então, enquanto você não entra no estado de presença inabalável, é quase que impossível mudar essa perspectiva. Então, quando a gente começa a visitar esse estado de presença inabalável ali na nossa prática diária de prece / meditação, a gente começa a ver o obstáculo como um professor, uma oportunidade de aprendizado que veio para nos ajudar a crescer.
Para ilustrar isso, eu vou trazer um último exemplo de uma amiga que foi diagnosticada com uma doença grave. No início, tudo que ela sentia era desespero e revolta. Mas aos poucos, ela começou a ver a doença não apenas como uma limitação, mas como um chamado para cuidar de si mesma de maneira mais profunda. Ela passou a dizer: minha doença é o portal para a minha cura espiritual. E foi exatamente assim que ela começou a transformar a dor dela em amor próprio. O tratamento deu certo porque ela saiu do estado de sofrimento e começou a olhar aquilo como uma passagem, uma transição da antiga pessoa que ela era para a nova. Então, aceitar não é se render ou se entregar ao derrotismo, é se libertar do que já não pode mais ser mudado. Cada obstáculo pode ser um portal para a graça, desde que você acesse o estado de presença inabalável para começar a escolher conscientemente a vê-lo dessa forma. Então, eu quero promover uma experiência com vocês. Uma experiência simples, mas profunda. Porque a graça está em estar presente. E o presente é um presente que o universo nos deu, mas nem todos são capazes de acessá-lo. Por falta de ferramentas, por falta de condições ou por falta de treinamento. E esse estado ele não depende de circunstâncias externas, mas de uma escolha interna, de você aceitar o que é viver no presente. Então, eu vou conduzir vocês por uma prática de meditação. Nós vamos nos conectar com essa presença, com essa aceitação, abrindo espaço para a graça em nossas vidas. E enquanto eu vou conduzindo essa meditação, eu quero que você se lembre, não perca esse aprendizado de hoje, que aceitar não é se render ou se entregar à derrota, é se libertar do que já não pode mais ser mudado. Então, vá assumindo uma postura confortável, vá colocando o fone de ouvido, se você já não está com ele, e deixa eu só ligar aqui o som. Então, amigos, convido vocês a fecharem os olhos, se ainda não fizeram, e voltarem a sua consciência para as sensações do corpo na cadeira ou no que quer que estejam sentados ou deitados. Talvez vocês estejam com os pés no chão. Portanto, ao sentir o contato com a cadeira e o chão, apenas absorvam o fato de que existe algum suporte básico que está te sustentando no aqui e agora e que não exige nada de vocês. Não pede que vocês façam qualquer coisa, mas apenas estejam aqui. Vai sentindo o contato do corpo sobre a superfície, o contato com o chão, a gravidade como um véu descendo dos céus, suavizando seu corpo, liberando toda e qualquer tensão, todo e qualquer músculo que não precisa estar sendo ativado agora. Traga a sua consciência para a sensação da respiração, do ar entrando e saindo. Perceba a qualidade do ar que entra, a qualidade do ar que sai, e sinta como se cada inspiração fosse um acolhimento e cada expiração uma rendição natural e espontânea.
Perceba que cada respiração está viva, como uma presença amorosa e sustentadora. Respire o oxigênio que você não precisa ganhar ou merecer. Ele simplesmente está aí para você, disponível. Ele simplesmente está. Sinta seu corpo inferior, e especialmente o seu chakra base, a base da coluna, onde rancor, ressentimentos, raivas, resistências estão armazenadas. E vamos empurrar essa energia para cima e para o alto. Inspire profundamente, preenchendo toda a sua capacidade pulmonar. Segure o ar no seu pulmão, contraia os músculos da base da coluna, períneo, glúteos, abdômen inferior, abdômen superior, segurando o ar no pulmão, empurrando a pressão do ar para o topo da cabeça. Esprema, segure, 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 e agora solte todo o ar e apenas relaxe, relaxe. Mais uma vez, seja o alquimista, transmutando a carne em pura energia. Inspire profundamente, preenchendo toda a sua capacidade pulmonar. Segura o ar no pulmão, segura e contraia períneo, esfíncter, abdômen inferior, abdômen superior, segurando o ar e pressionando esses músculos da base do seu corpo, empurrando a pressão do ar junto com a energia para o topo da sua cabeça, estourando lá na coroa. Esprema, segure, 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 e agora solte todo o ar e apenas relaxe, respirando normalmente. Chegou a hora de empurrar a mente para fora do corpo, de transmutar a energia da sobrevivência para a criação. Inspire profundamente, preenchendo toda a sua capacidade pulmonar. Segure o ar no seu pulmão, contrai aqueles músculos que você usa para segurar a vontade de ir no banheiro. Esprema abdômen inferior, abdômen superior, lançando a pressão do ar para o topo da cabeça, de olhos fechados, elevando o olhar para cima e para o alto, fitando um ponto no meio da sua testa. Segure, esprema, contraia, segure, sinta a energia subindo e se elevar. Suba numa luz branca, perolada e iridescente, e agora solte todo o ar. E apenas imagine-se subindo, 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 de olhos fechados, elevando o olhar para cima, para o alto, para o divino, para Deus, para um ponto acima da sua testa, subindo, subindo, numa luz branca, perolada e iridescente, onde você sente uma profunda sensação de paz, de acolhimento, de conexão com tudo, com todos. Apenas sinta a paz, apenas sinta a leveza e a plenitude de simplesmente estar aí, de simplesmente estar. Assim como na nossa terra existe dentro de você um vasto espaço, um vasto infinito espaço que te sustenta e ainda assim é vazio. Apenas permita-se ser banhado nessa luz branca e permaneça com a sua atenção e a sua consciência nessa luz branca. Permaneça com os seus olhos ligeiramente inclinados para cima, como se você tentasse ver um ponto bem no meio da sua testa. E conforme você vai mergulhando neste branco, perolado, prismático, iridescente,
branco brilhante. Vá se enxaguando nele, sentindo suas energias sendo renovadas. Considere a possibilidade de que existe uma presença aqui, sutil, mas substancial, que sempre está aqui, que nunca vacilou e não muda. Pode parecer que você está sentado dentro de uma massiva presença infinita, uma massiva, imensa inteligência infinita, um amor que se eleva para oferecer total suporte para você, para que você simplesmente esteja aqui, nesta luz, exatamente como você é. Apenas perceba nesta luz que aqui você tem um terreno fértil e total para ficar quieto e imóvel. Quanto mais imóvel o corpo fica, mais a consciência se desprende, desdobrando as consciências que aqui se encontram em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desdobre-se ainda mais na luz, com o olhar elevado para cima, para o alto, para o divino, sentindo essa luz te abraçar por inteiro. Apenas esqueça que tem um corpo, uma mente, no tempo, no espaço, e torne-se nada, ninguém, vazio, neste vasto, infinito campo de luz branca. Aqui, nesse espaço, você tem uma base que é independente do seu passado. O passado não importa, não existe mais. Aqui, você percebe que tem uma base que é independente dos seus problemas, muito maior, mais profunda que seus pequenos problemas, independente de seus pensamentos, de suas emoções, de sua história. Apenas relaxe neste espaço total e aos poucos vá trazendo a consciência para uma luz ainda mais brilhante dentro dessa luz, brilhando no horizonte. Você ouve a minha voz, você ouve estes sons e se permite relaxar mais e mais. O relaxamento é a porta para o infinito, para o estado de graça. E está tudo bem. Isso se desenvolve com o tempo e com a repetição. E
E quanto mais imóvel você permitir que seu corpo fique, mais profundo é o desdobramento, como uma consciência. Relaxe, relaxe, nesse suporte total, para estar aqui, para estar profundamente com o que mais importa na sua vida, seu bem-estar, a sua presença, para estar com o que estamos experimentando juntos como uma família humana. Relaxe em uma presença inabalável. Vá sentindo o ar entrando pelas suas narinas e saindo através delas. Traga toda a sua atenção para um ponto logo acima do seu lábio superior e abaixo de suas narinas, e sinta o ar entrando e saindo. Perceba a temperatura do ar que entra, a temperatura do ar que sai. Permita com que toda a sua atenção se desdobre completamente para este ponto. E perceba que aqui neste espaço, tudo que você está sentindo é o presente. Se qualquer pensamento vier, tudo bem, mas volte para esse ponto e perceba que você é sustentado pela graça, que é a força animadora de tudo, onde seus medos podem derreter. Aqui, tudo que importa é este espaço, o presente. Só por agora, só por este momento, abra mão das tentativas de resolver todas as coisas. Abra mão da necessidade de controlar todas as coisas e apenas traga a sua atenção para o ponto logo acima do seu lábio superior e abaixo da sua narina, sentindo o ar entrando e saindo. Permita-se relaxar no estado de presença. Você não precisa fazer nada aqui. Apenas observar o ar que entra e que sai. Deixe com que seus medos se derretam e respire profundamente. E veja o que está surgindo em sua experiência agora. Reconheça o que vem, se vem um pensamento, um sentimento, reconheça isso. Reconheça o que é. Não lute contra, apenas observe, olhe, aceite. E então traga a sua atenção de volta para este exato ponto do ar entrando e saindo, acariciando esse ponto acima do seu lábio superior.
e abaixo de suas narinas. Aceite os pensamentos, as distrações, os sentimentos como eles são. Se qualquer lembrança, qualquer coisa vier, olhe para isso. Você pode rotular, pensando, sentindo, lembrando. E então, gentilmente, volte para a sensação do ar acariciando esse ponto. A qualidade do ar que entra, a qualidade do ar que sai. Exercitando a aceitação quando a sua mente divaga, se distrai. Você pode reconhecer: estou distraído, minha mente divagou. E então gentilmente trazer o foco de volta para este exato ponto do ar entrando e saindo, acariciando. Aceitar as coisas como elas são. Aceitar os pensamentos, aceitar os sentimentos, aceitar as distrações. Quando repetimos esse exercício diariamente, nós vamos aprendendo a estabilizar nesse estado de presença, paz e graça. Então, está tudo bem pensar, está tudo bem sentir, está tudo bem se distrair. Apenas volte para esse espaço. Apenas volte para este ponto do ar entrando e saindo. Nada mais importa aqui. Só a paz, só o relaxamento, só a tranquilidade. Mesmo que de maneira sutil, estar com essa sensação é uma pequena amostra do que é viver no estado de graça. Assim como na meditação, está tudo bem, os pensamentos, as distrações, as turbulências mentais vão vir, mas o céu azul está sempre lá, mesmo no meio das nuvens carregadas, cinzas e pesadas. É só voltar para esse ponto, para essa sensação do ar entrando e saindo pelas suas narinas. E a tempestade vai embora. Primeiro, reconhecemos, sentimos, aceitamos e acolhemos as distrações, as turbulências, os medos. E depois voltamos para o estado de graça. Voltamos para o presente, para a sensação do ar entrando e saindo suavemente. E é assim que o dia a dia deve ser. É exatamente assim que a vida deve seguir. Olhar para as coisas como elas são, aceitá-las e voltar para as coisas que podemos agir, mudar, realizar.
quando você reconhece as coisas que são pelo que são, quando você reconhece você pelo que é, você percebe seu corpo, seu coração, a sua mente relaxar. Agora faça uma inspiração bem profunda. Segura o ar no pulmão, sinta a energia fluindo todo o seu corpo. Então solte o ar. E sinta como uma prática simples, tão simples como essa, consegue te colocar num espaço, num estado de não resistência, de não esforço. E no seu próprio tempo, apenas desperte. Vá abrindo os olhos, movendo os pequenos músculos dos dedos, das mãos. Vá alongando o corpo, esticando e percebendo que, apesar de toda a turbulência durante a prática, que apesar de todas as distrações e pensamentos que vieram, você está diferente agora. As sensações no seu corpo e na sua mente são outras. Muitas vezes meditamos para a sensação que vem depois da meditação e não durante a meditação. Naturalmente haverão dias que a meditação vai ser leve, fluida, maravilhosa. Vão ter dias que ela vai ser turbulenta, mas a sensação de bem-estar que vem depois, nos ancorando no presente, nos trazendo um pouco de calma, de alento, é o que realmente importa. Então sinta como uma prática bem simples que a gente fez aqui de 15 minutinhos, já é suficiente para entender o que é escolher aceitar e voltar para o presente. E imagine o que seria possível se você fizesse isso constantemente, tivesse ali um estímulo, uma jornada, um caminho para te estimular, manter-se fazendo isso e elevando-se, evoluindo nisso. Tendo acesso a práticas poderosas que te colocassem diariamente nesse estado de graça, semana após semana, acessando estados cada vez mais profundos de presença inabalável e realmente te tocando, te revisitando, te fazendo ancorar cada vez mais firmemente essa sensação, com disciplina, repetição, mas acima de tudo estímulo, motivação para você continuar fazendo, né? Então, o que poderia mudar na sua vida? E o que você experimentou agora foi apenas uma pequena fração, porque realmente é uma prática curta, muitas pessoas não têm o mesmo nível de experiência com a meditação, mas é uma demonstração pequena do que é o poder de visitar o estado de presença inabalável e o impacto que isso pode causar na nossa vida. Lembrando que conforme a gente vai treinando isso, a gente vai ficando melhor nisso, né? E já dá para sentir o impacto depois. Às vezes, durante a prática, a gente está ali meditando. Tem dia que eu vou meditar e é super turbulento. Minha cabeça está a mil coisas para fazer. E às vezes eu fico ali 5, 10 minutos até a mente dar aquela desligada. Aí quando ela entra no estado de presença, agora sim. Ah, que alívio. E quando eu saio da meditação, a sensação é sempre boa, é sempre a mesma, apesar dos dias quando a prática é mais turbulenta ou mais incrível, né? Que tem dias que realmente a gente está mais inspirado. Então, para finalizar, rapidinho, eu quero deixar aqui um recado, que eu estou abrindo hoje as inscrições para a 5ª turma do Retiro Progressivo Online de 10 semanas, o Tornando-se Sobre-Humano. E esse retiro é inspirado diretamente nas técnicas validadas pelo massivo alcance do trabalho do Dr. Joe Dispenza. Quem não conhece, ele escreveu o livro Como se Tornar Sobrenatural, está vendendo muito no Brasil esse livro. E
existem milhares de relatos nesse livro e depoimentos de pessoas comuns que se tornaram capazes de realizar o extraordinário, se tornando verdadeiros instrumentos de milagres, primeiro na sua vida, depois na vida dos outros. Então, essa jornada, até vi um comentário aqui, ó, da Maria Aparecida, ela deixou aqui, ó, quando eu estava falando ainda do estado de graça, ela falou assim, ó, estou terminando a 9ª semana dos Sobre-Humanos. Tive uma decepção de trabalho muito grande, chorei muito, fiz a meditação e senti algo tão sobrenatural e me sinto muito leve hoje, passou. Essa madrugada fiz a primeira da semana 10, excelente, que bom. Olha só, né, que legal a gente ter esse suporte. Então imagina nas próximas 10 semanas você dedicada a se autoconhecer de maneiras profundas, acessando esses estados de consciência elevado, numa jornada de 10 semanas construída ali progressivamente para ir evoluindo a cada nova prática que vai acabar aí exatamente no final do ano. Ou seja, você vai chegar em dezembro entrando nas festividades com muito mais clareza, com mais clareza do que tu quer para o próximo ano, das tuas resoluções, tirando toda a carga pesada das frustrações e das coisas que aconteceram em 2024 que não saíram exatamente como você gostaria, e entrar ali com o pé direito já em 2025 para talvez viver o melhor ano da sua vida, né? Então, eu vou abrir as inscrições lá no grupo a partir de agora, até sábado, dia 26/10. Você pode se inscrever no Tornando-se Sobre-Humano. As vagas vão ficar abertas até sábado com 50% de desconto. O valor dele é R$ 597, mas nesse período até sábado ele vai sair por apenas R$ 297. E é um preço pequeno, tamanho acompanhamento ali que eu faço com o grupo, as práticas e tudo que essas experiências podem causar na sua vida. Afinal, são 10 semanas de imersão muito profunda. E ao entrar para o Tornando-se Sobre-Humano, você vai fazer parte de um grupo de pessoas comprometidas com a transformação, compartilhando a mesma jornada, seus relatos, experiências e apoio mútuo. E durante 10 semanas nós vamos estar juntos nessa jornada da quinta turma, uma jornada profunda de crescimento e evolução, com o meu acompanhamento 24 horas lá no grupo dos Sobre-Humanos, onde eu vou estar disponível para oferecer suporte, responder perguntas e guiar vocês a cada passo do caminho. Nós temos encontros de Mastermind ao vivo a cada 15 dias para práticas, orientações complementares, suporte ao vivo, trocar experiências, tirar dúvidas e crescermos juntos como comunidade, motivando uns aos outros a continuar nas práticas. Esse que é um diferencial importante. Aqueles que se inscreverem, né, até amanhã, na verdade, os 20 primeiros inscritos, né, vão receber os 2 livros completos do Dr. Joe Dispenza em PDF, que inspiraram a construção, né, do nosso retiro sobre humanos. E os livros são Você é o Placebo, excelente livro, e o livro Como se Tornar Sobrenatural. Além disso, os 20 primeiros inscritos vão ganhar acesso vitalício e todas as atualizações de novas turmas e acesso gratuito à jornada de 8 semanas da Bênção dos Centros Energéticos, que é outra experiência por si só muito profunda. Nela, durante 8 semanas, no seu tempo e ritmo, você vai trabalhando cada chakra individualmente para a liberação de bloqueios emocionais, energéticos, e vai complementando também os sobre-humanos. Então, fica aí esse convite. Em 10 semanas, definitivamente você não vai ser mais a mesma pessoa. A clareza mental, que antes parecia uma coisa distante, vai ficar presente em cada passo do seu dia, em cada decisão que você tomar. O peso dos bloqueios emocionais, energéticos vão começar a se dissolver, deixando você com uma sensação de alívio e renovação. Você vai aprender cada vez mais a moldar sua realidade, a ativar seu fator de autocura para se curar de todas as mazelas que você pode vir enfrentando e realmente começar a enfrentar os desafios com uma nova perspectiva, olhando dificuldades como oportunidades e aprendendo a navegar através dessas coisas com confiança e propósito, como a Maria Aparecida comentou aqui. Teve uma decepção muito grande no trabalho, mas teve ali aquele momento de ancoragem, sentiu algo tão sobrenatural e tá leve, né? Então também ajuda nas vicissitudes e nos desafios do dia a dia. E não é uma mudança temporária, realmente os desafios da vida continuam acontecendo, mas esse impacto ele é duradouro.
Os efeitos da transformação ecoam ao longo de toda uma vida. Assim como os efeitos do primeiro retiro que eu participei lá com o próprio Dr. Joe Dispenza continuam reverberando em mim até hoje, mesmo depois de 10 anos, onde eu me curei da depressão, do burnout, da síndrome de pânico, e por isso eu estou aqui nessa missão para tornar isso acessível aqui no Brasil para vocês, levar a cura, a libertação para cada vez mais pessoas. Então, fica esse convite, as inscrições começam agora, eu vou colocar o link nos grupos e termina no sábado, dia 26 do 10. E não perca essa chance de continuar essa jornada de transformação a partir desse estado de presença inabalável que você talvez tenha tido ali uma descoberta fugaz, mas aprender a estabilizar-se nisso, né? Então, vou botar lá no grupo, nos vemos lá no grupo, vou botar o link, lembrando que esses bônus exclusivos, a bênção dos centros energéticos, acesso vitalício ao retiro, serão apenas para os 20 primeiros inscritos. Então, essa é a sua oportunidade de se juntar à nossa comunidade. A Vera perguntou quais são os dias dos encontros quinzenais. Eles acontecem quarta-feira sim, quarta-feira não, nesse mesmo horário de hoje, 20 horas, tá? E eu aviso previamente. Como vocês vão se inscrever, né? Essa turma está abrindo e as inscrições até sábado, o nosso primeiro encontro já vai ser semana que vem, na quarta-feira. Então, a gente já tem até uma temática importante que uma pessoa levantou lá no grupo, que realmente muitas pessoas enfrentam. Então, eu sempre trago coisas dentro da necessidade do grupo. Então, fica aí o convite, uma oportunidade de se juntar a um grupo de pessoas diferenciadas, buscando o extraordinário, comigo ali, acompanhando vocês a cada passo dessa jornada emocionante, dando suporte, mandando podcasts de 10 minutos no formato de áudio e no WhatsApp respondendo as perguntas do pessoal. Só vocês para terem paciência de ouvir 10 minutos do meu áudio, mas enfim. É isso, fica o convite, eu vou deixar o contato lá, o link no grupo para vocês pegarem mais informações. Gratidão pela presença, fechamos aí cravado 1 hora de encontro, um beijo no coração. A gravação vou disponibilizar amanhã para quem quiser assistir de novo ou compartilhar, fiquem à vontade, um beijo, até mais!